Rodrigo Aidar, todas as sextas-feiras com a gente aqui no meio do dia. Sempre um prazer falar com você, Aidar. Hoje a gente vai viajar um pouquinho. A gente sai do Brasil e vai lá para os Estados Unidos, mas é um assunto global, certamente, Aidar. Eles estão discutindo, em tese, até onde vai a responsabilidade das plataformas digitais, das mídias sociais, no que diz respeito àquilo que é postado por indivíduos, né? E o Aidar vai explicar para a gente qual é essa discussão. Boa tarde, Aidar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Boa Oi. tarde, ouvinte querido. Pois é, já que o pessoal ainda está terminando as viagens do Carnaval, vamos dar uma viajada também, né? A coluna chama Pensa Brasil, mas a gente vai falar de Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas como você disse, Fábio, é um tema que, na verdade, tem impactos no mundo inteiro. Essa semana, na terça e na quarta-feira, houve na Suprema Corte dos Estados Unidos o que eles chamam de hearing, ou seja, uma audição, literalmente uma audição. Apesar do sistema de controle das leis ser semelhante nos Estados Unidos e no Brasil, o sistema de sustentação oral, apresentação das causas pelos advogados, é completamente diferente do que a gente tem aqui no Supremo do Brasil. Aqui, o caso está em julgamento. O advogado vai lá, fala 15 minutos e aí os juízes julgam. Muitas vezes o advogado fala e não muda nada do julgamento, Fábio. Mas, às vezes muda, mas na maioria das vezes o voto está pronto. É raro quando a sustentação oral implica em alguma coisa. Lá é completamente diferente. Os 9 juízes têm uma sessão só para escutar os advogados. E eles se juntam, e aí o advogado apresenta as razões do seu cliente, a posição que ele está defendendo, e os juízes perguntam, questionam, provocam, há efetivamente debates entre os magistrados e os advogados que estão defendendo a causa. Pois bem, só depois, meses depois desse hearing, é que eles divulgam a decisão da Suprema Corte. O que aconteceu ontem? Essa semana houve o hearing de 2 casos que podem mudar, tem potencial de mudar a internet da forma como a gente conhece ela hoje, e com reflexo no mundo inteiro. Familiares de pessoas mortas em atentados terroristas foram à Suprema Corte processar o YouTube, o Google e redes sociais, como Twitter e Facebook. Com que argumento? Com o argumento de que o YouTube, Twitter, Facebook e as redes sociais, ao permitirem a divulgação, a distribuição de conteúdo de ódio, de conteúdo que muitas vezes incentiva ataques terroristas, essas plataformas são tão responsáveis pelas mortes causadas pelos ataques do que os lunáticos que vão lá e se explodem e cometem esses atos terroristas. Os 2 casos são de atentados terroristas cometidos pelo Estado Islâmico. Um deles, a família de um jovem morto em um ataque terrorista em Istambul, na Turquia, em 2017, processa o Twitter, o Facebook e o Google, pelo que eles dizem que ajudaram a encorajar os ataques em que morreram 39 pessoas. A família de um desses mortos foi à justiça, o caso acabou subindo até a Suprema Corte. E o segundo processo é a família de uma estudante que morreu no ataque terrorista de Paris em 2015. E o argumento é muito semelhante, de que o YouTube é responsável por ajudar a promover esses vídeos. Esses 2 casos foram debatidos na Suprema Corte. O resultado só vai ser proclamado, como eu disse, em junho. Mas já houve ali uma indicação, Fábio, Débora, dos juízes, de que essas plataformas não devem ser responsabilizadas. Alguns juízes disseram que para haver essa responsabilização, só poderia se houver uma prova cabal, uma ligação direta do conteúdo da plataforma ao ataque terrorista. E eles já disseram ali que que as empresas não têm como fazer esse ilhame. Os advogados, por seu lado, insistem na tese de que, como há esses algoritmos de recomendação, de viés de confirmação, por exemplo, como quando uma pessoa vai lá e busca por receitas culinárias, em seguida, isso acontece com todos nós, a gente sabe disso, e o ouvinte também vai identificar. Em seguida, o YouTube... E falando em YouTube, caiu a conexão, travou. Vamos tentar restabelecer o Vamos contato refazer. com o Rodrigo Aidar. Sim, vamos refazer essa conexão. Ele já volta aqui à programação da Band News FM. Acho que agora sim, Aidar nos ouve. Voltou. Oi, ouço sim.
Falei tanto que caiu até a conexão, né? Onde que eu parei? A gente tava falando de YouTube, de vídeo, ó, você sabe como que é o sinal, né? Acaba travando. Não, Aidar, deu pra ouvir absolutamente tudo. Perdemos só a última frase, Aidar, por favor. A última frase, então. Por conta desses conteúdos recomendados que essas plataformas, o YouTube faz, essas famílias entraram no Supremo Tribunal Federal. E provavelmente, eu estou ouvindo o retorno também, eu não sei se está clara a ligação. A gente tá. Pra gente Fala pra aqui tá, técnica tirar o retorno aí pra Vamos tentar você. só tirar o seu... Mas pra gente tá tudo tranquilo. Seu eco. Então, gente. Mas aí, o Fábio, Débora, voltando, os ministros deram uma indicação de que não devem responsabilizar essas empresas. 2 ministros foram muito específicos, a Ellen Kagan e o Brett Kavanaugh, sugeriram que esse assunto tem que ser tratado pelo Congresso Nacional, não por meio de uma decisão judicial, que a palavra da Suprema Corte deve ser dada nos casos porque eles envolvem direitos fundamentais, mas que marcos regulatórios sobre a responsabilização dessas plataformas não é assunto do judiciário, é assunto do Congresso Nacional, no caso, no Congresso dos Estados Unidos. É isso. Só enquanto você falava, né, sobre esses extremismos nos Estados Unidos, eu estava pensando sobre o anúncio que tivemos nessa semana aqui no Brasil da criação de um grupo de trabalho contra o discurso de ódio e o extremismo, justamente, né, Aidar? Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania acabou criando esse grupo que tem justamente o objetivo, né, de combater essas notícias que são espalhadas pelas redes sociais, esses ataques que acontecem principalmente pela internet, né, Aidar? Esse projeto está sendo discutido agora no Brasil, e o ideal é que isso seja discutido dessa forma mesmo, né, Débora? Que haja essas discussões, que essas discussões sejam feitas, mas sejam feitas no lugar adequado, que é o Congresso Nacional. O Executivo, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, pode criar uma comissão, pode propor aperfeiçoamento, mas, de fato, aí tem que mandar para o Congresso Nacional, para o Congresso estabelecer os marcos. Quando começa a responsabilidade dessas emissoras, dessas plataformas, e quando acaba. Se há ou não a necessidade de uma mediação, ou se não uma mediação, qual o tempo de resposta para combater, de fato, quando há um conteúdo claramente falso, quando há um conteúdo que é criminoso, de discurso de ódio ou de outras espécies de crime. É justamente isso que está sendo discutido lá e que a gente vai discutir aqui também no Poder Executivo e que depois deve ganhar lugar no Congresso Nacional. É isso. Aidar, e só para finalizar, trazendo um pouquinho para o Brasil, é claro que não é exatamente a mesma coisa, mas diz respeito às mesmas empresas, né? O STF decidiu ontem que a Justiça brasileira pode pedir informações sigilosas a respeito de usuários dessas plataformas diretamente para a base das empresas aqui no Brasil. Google, Facebook, enfim, para a base dessas empresas no Brasil, sem precisar da cooperação internacional para tornar esse processo mais ágil também, não é? Exato, Fábio, essa é uma decisão muito importante, porque desburocratiza esse processo. Qual o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Porque, em regra, quando você tem uma investigação criminal, que você tem qualquer base fora do país, isso se dá por meio de canais diplomáticos e acordos de cooperação. Mas tudo isso é bastante burocrático. Como essas empresas de tecnologia têm base, são sediadas no Brasil, e os efeitos do que elas disponibilizam são sentidos também no Brasil, o Supremo decidiu que que elas se submetem à justiça brasileira, independentemente da sede principal delas, né? De elas serem realmente fundadas em outro país, de funcionarem lá, essas filiais aqui, essas empresas respondem à justiça brasileira. Então, o juiz não precisa passar por toda a burocracia da cooperação internacional que é feita pelos canais diplomáticos. Ele pode dar a ordem para a empresa que é sediada direto aqui no Brasil, que tem uma filial e responde à justiça brasileira aqui, e essa empresa tem que atender à ordem da justiça brasileira. Isso é bom, Fábio, porque você imagina, que o pessoal, a gente fala muito de discursos, e aí entra numa zona cinzenta sobre liberdade de expressão, censura e etc. Mas vamos esquecer isso e vamos pensar, por exemplo, em crime de pedofilia, em vídeos de sexo com crianças que são disponibilizados por esses canais. Você imagina se uma investigação da polícia tiver que pedir
qualquer tipo de identificação para a investigação desse crime a canais diplomáticos, o tempo que isso vai levar e como os caras podem acabar se safando, apagando prova e etc. Quando há uma ordem direta da Justiça Brasileira para esses canais, aqui sem precisar passar pelos canais diplomáticos, a investigação pode ser muito mais efetiva. Então é para tipo de crime, todos os tipos, mas esse tipo de crime é que o Supremo decidiu ontem. A Justiça Brasileira pode sim fazer requisições diretas e dar ordens diretamente a essas empresas de tecnologia aqui no Brasil. Muito bem, Rodrigo Aidar volta a conversar conosco na semana que vem, na próxima sexta-feira. Aidar, bom fim de semana. Até lá. Bom fim de semana, Débora Fábio. Um beijo aí para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Valeu, Valeu. Aidar. Valeu.